Ah, namastê. Sejam bem-vindos a esse encontro delicioso para falarmos um pouco sobre isso aqui. O que é isso aqui? E por que que eu vim falar disso? Eu convidei vocês a estarem comigo nessa noite. Primeiro porque essa é uma semana muito especial e por isso estou fazendo várias atividades desde o início dessa semana. Um dos motivos é que eu acabei de chegar da Índia, feliz demais. Para me aguentar dentro de mim, eu precisava colocar isso para fora e compartilhar com vocês ah, tudo que eu vivi lá e toda essa energia que eu trouxe de lá. Então, lógico, eu cheguei com muita vontade de fazer muitas coisas, porque quando a gente se transforma, o mundo no nosso entorno se transforma. Todas as pessoas que se conectam com a gente, sente essa transformação e se transforma também. E isso é muito lindo. É por isso que já dizia Gandhi, o mundo que a gente sonha e a transformação que a gente espera do mundo começa em nós. Essa é a mais pura verdade. Começa em nós de verdade. Então, bem poética que estou essa noite, eu vou começar o nosso assunto com uma frase de um filósofo muito importante, muito antigo, um filósofo chinês lá de antes de Cristo, Confúcio. Ele diz assim: diga-me que eu esquecerei. Mostre-me que talvez eu me lembre. Envolva-me e eu então aprenderei. É lindo, profundo e fala muito sobre como funciona o nosso cérebro e sobre o que eu vim falar aqui. Porque é isso. Às vezes a gente acredita que o simples fato de falarmos faz com que as pessoas aprendam, mas não necessariamente isso seja uma realidade. Agora, quando a gente envolve a pessoa, quando a gente de alguma forma acessa ela, dentro dela, aí sim. E muito de como a gente faz isso é através do nosso exemplo. Nós ensinamos muito mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Às vezes, com as crianças isso fica muito nítido, mas não são só as crianças que aprendem dessa forma. O adulto ele tem uma capacidade incrível de absorver o conhecimento através do exemplo. E por isso é importante percebermos como estamos vivendo, o que nós estamos mostrando, o que eu estou fazendo. E isso tem uma relação, sim, com a neurociência e com a saúde mental. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas na América Latina, conforme um estudo que foi feito em 2023, há um ano atrás? É de cair o queixo. Por quê? Porque nós somos um país que diz que somos tão alegres, conhecidos internacionalmente como sendo aquele pessoal que sempre dá um jeitinho, que está sempre dançando com a vida, que é sempre muito simpático e acolhedor. O que que acontece que nós somos conhecidos por essa característica de alegria e somos também o país mais ansioso da América? Como é que a gente explica essa essa situação em que a gente se coloca? Basta você olhar para o seu lado e para você e ver quantas pessoas com a disfunção da ansiedade você conhece. Quantas pessoas relatam para você que estão ansiosas? Porque estar ansioso e ter essa disfunção são coisas diferentes. A ansiedade, a sensação e tudo que ela traz com ela é uma coisa que faz parte da vida. Mas existe um lugar em que ela vira uma disfunção. Essa disfunção é um transtorno mental, afeta diretamente nossa saúde mental, o tema que nós viemos falar aqui. Hoje somos mais ou menos 19 milhões de pessoas com ansiedade.
A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Não dá para ver isso, saber desses dados e deitar na cama como se nada estivesse acontecendo, né? Não dá para ser assim. A vida não funciona desse jeito. Então, em julho do ano passado, o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde fez uma reunião importante com os líderes e tomadores de decisão para garantir que a saúde mental seria colocada no topo da agenda da política, a fim de enfrentar e garantir condições de mudarmos esse cenário. Porque não é possível a gente continuar sabendo disso e não fazer nada com relação a isso. Os estudos mostraram que 80% das pessoas com transtornos mentais não receberam apoio nos últimos 2 anos. Os estudos mostram também um cenário anterior a esse, mas esse cenário é muito assustador. E a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E como é que a gente faz alguma coisa? Não é crítica na política, é colocando a mão na massa e fazendo realmente, tomando uma ação com relação a isso. O que é esse lugar de tomar uma ação? É você olhar e dizer assim: o que eu posso fazer para mudar? Como eu posso contribuir para que seja diferente? Eu acredito que, com o conhecimento que eu tenho, se eu compartilho aquilo que eu sei com as pessoas que estão abertas a me ouvirem, eu estou fazendo a minha parte para ajudar as pessoas e a mim mesma a sermos mais saudáveis mentalmente. Foi por isso que eu trouxe esse tema para cá, porque ele é um tema que a gente precisa olhar para ele, porque ele afeta todos os âmbitos da nossa vida, todos os âmbitos da nossa saúde. A saúde começa na mente, porque tudo acontece na mente. E sem dúvida nenhuma, eu acredito que o yoga é uma filosofia de vida que tem ferramentas suficientes para nos permitir sermos mais saudáveis mentalmente. Por isso, eu vivo yoga. Eu não pratico, eu vivo. E tudo o que eu faço envolve essas ferramentas. E vou dizer, não sou nenhuma santa, nenhum exemplo de sanidade mental, tenho os meus momentos como todo mundo tem. A diferença, eu acho, é quando a gente se observa e usa as ferramentas que tem para melhorar, né? Então, vamos falar um pouquinho de neurociência. O que é neurociência? Para a gente começar esse nosso bate-papo. E daí eu quero deixar aqui aberto, sempre que você tiver pergunta, escreva no chat. A neurociência é um estudo de um ramo dentro da ciência que foca em entender o funcionamento do sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele tem uma estrutura. Ele é composto pelo cérebro, ele é composto pelos nervos periféricos e pela medula. Essas três coisas formam o que a gente chama de sistema nervoso, que é o nosso grande HD interno. Nós vamos focar em entender o funcionamento do cérebro. Os princípios desse estudo, os princípios da neurociência, buscam explicar como a consciência e a cognição humana nascem a partir da atividade cerebral. O que acontece dentro desse nosso cérebro que faz com que essas duas coisas elas aconteçam dentro de nós e que impacto isso tem na nossa vida? Então, é isso que a neurociência foca, estuda, e a neurociência dentro do estudo da humanidade, ela é um bebê. A gente ainda tem pouquíssima informação sobre o funcionamento do cérebro. Pouquíssima informação. E depois lá na frente eu vou falar um pouquinho da história, para vocês entenderem por onde nós já passamos para chegarmos até aqui, onde a gente chegou hoje,
e que eu acredito que temos um vasto caminho pela frente dentro desse estudo ainda. Então, quando a gente fala de entender a cognição e a consciência, é importante que a gente saiba o que são essas duas coisas. Qual é a definição para essas duas palavras? Então, a definição de consciência dentro da neurociência é: consciência é a faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos. É o conhecimento da sua própria atividade psíquica, é você ter consciência de você. E a cognição é a absorção de um conhecimento. É o processo de aprendizado e elaboração do conhecimento que a partir daí nos capacita intelectual e emocionalmente. Essas são as duas principais funções estudadas dentro deste ramo da ciência. Dentro do yoga, nós dizemos que a consciência é a força primordial do universo. É ela que dá origem a tudo o que somos e fazemos. Porque é através da consciência que nós damos vida aos pensamentos que nos levam a agir como agimos. Então, dentro do trabalho sutil, nós trabalhamos iluminar esta consciência. O foco do yoga, dentro de todas as ferramentas que ele traz, é trabalhar a consciência, porque a consciência é uma parte importante do funcionamento cerebral. Quando a gente fala da cognição, que é esse nosso processo de absorção de um conhecimento, é importante nós sabermos quais são as habilidades cognitivas que temos, porque nós também trabalhamos muito essas habilidades dentro das ferramentas do yoga, e são essas habilidades que, quando trabalhadas, nos proporcionam uma qualidade de saúde mental elevada. Então, as habilidades cognitivas são atenção, memória de trabalho, memória a longo prazo, lógica, razão, processamento auditivo, processamento visual e velocidade do processamento adquirido. Essas são habilidades importantes, e vou dizer que quando a gente olha para tudo que a gente faz dentro do universo do yoga, a gente percebe o quanto nós trabalhamos a consciência e a cognição ao mesmo tempo. Por isso, quando a gente liga uma coisa com a outra, a gente fala: uau, yoga nos transforma mesmo, mesmo, de verdade. É que a ciência, ela não necessariamente olha para o yoga, e o yoga tampouco olha para a ciência. O yoga, ele nunca precisou olhar para a ciência, porque ele nasce do estudo do ser humano no ser humano e dos ensinamentos dos textos sagrados. Mas com o tempo e com o avanço do mundo ocidental dentro dos estudos do cérebro, foi quase que inevitável criar um paralelo entre como reflete os efeitos da meditação no funcionamento cerebral, como reflete as práticas de yoga dentro do funcionamento cerebral, no que resultam isso e que impacto isso tem na nossa saúde mental. E tudo isso está completamente interligado. E quando eu explico o que é cognição, o que é consciência e quais são as habilidades cognitivas que nós temos, fica fácil entender por que o yoga é tão benéfico para o ser humano como ele é. Porque é exatamente aí que a gente acessa e trabalha tudo isso. Então, quando a gente olha para o cérebro, e agora a gente vai para dentro dessa massa cinzenta que está aqui, que eu gosto de dizer que o cérebro, ele é a máquina mais poderosa, tecnológica e forte que existe para preservar a nossa espécie. Se nós estamos aqui hoje,
nós estamos aqui hoje graças a esse cérebro, que tem dentro de todas as funções dele, a razão primordial é manter esta espécie, manter esta vida. Por isso, inclusive, quando a gente decide, por acaso, em um momento de pura insanidade emocional, que a gente não quer mais viver e que quer se matar, parando de respirar, porque a forma que nos mantém vivo, que nos conecta corpo e alma, é a nossa respiração. Sem a respiração, a gente não mantém esse organismo funcionante. Faltou oxigênio no cérebro, acaba. Então, o que nos mantém vivo, a máquina que nos faz funcionar é o ar que entra e sai do nosso corpo, que traz a energia da vida que no yoga a gente chama de prana. Então, graças ao prana, nós estamos aqui. E se a gente decide parar de respirar e dizer, não vou mais respirar, eu quero tirar a minha vida assim, sem respirar, a gente não consegue. Existem várias formas de você fazer isso. Parando de respirar não é uma delas, garanto para você. Porque o nosso cérebro ele é tão, 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 tão poderoso nessa ação de proteger essa vida, que se você decidir bloquear a sua respiração até que você realmente consiga parar o funcionamento do seu corpo, antes que isso aconteça, o seu cérebro desliga você. Você desmaia e automaticamente ele reassume o funcionamento da respiração e ele volta a trazer vida para o corpo. Então, essa é uma das ações que mostram claramente que a gente tem controle sobre esse organismo, mas tem uma parte que a gente não tem. Quando a gente coloca esse organismo em risco, o cérebro ele assume esse controle e entra em ação. Ele é o centro de comando do corpo humano, dessa estrutura física onde nós estamos. Ele é o centro de comando não apenas das nossas funções conscientes, mas também das nossas funções inconscientes. Tudo o que acontece no nosso corpo, na parte motora, nas emoções, nas sensações, nas memórias, no intelecto, tudo isso é comandado pelo cérebro. E vou dizer, tem uma coisa que é complexa da gente entender, não sei se entender é a palavra, mas talvez assim, absorver e às vezes até acreditar. Mas tudo acontece no cérebro. Tudo. Todas as sensações que a gente capta, tudo que a gente sente no cérebro. Inclusive coisas que a gente tem certeza que são físicas, ela acessa através do físico, mas o que a gente só sente porque o cérebro interpreta. Quando o cérebro não interpreta, não tem jeito, a gente não sente. Então, o cérebro, ele é, sem dúvida nenhuma, um mundo a ser explorado, uma maravilha. Ele é uma maravilha, ele é um universo inteiro. Ele tem, assim, infinitos ramos para a gente adentrar e se divertir descobrindo, mergulhando para dentro desse grande labirinto. E no cérebro nós temos os neurônios. O neurônio é a porção mais pequenininha que existe. É a menor unidade dentro do nosso sistema nervoso. Minúsculo. Com uma carinha toda engraçadinha. O nosso neurônio é algo importantíssimo na nossa história, no funcionamento do nosso cérebro e em tudo que a gente capta desse universo. Porque eles são pequenas célulazinhas especializadas em interpretar e enviar os estímulos químicos para todas as partes do nosso corpo. Isso acontece através de uma conversa entre neurônios, com os neurotransmissores.
neurotransmissores são responsáveis por passar a informação de um lugar para o outro. Então, quando a gente corta o dedo, no momento em que você corta o dedo, esse estímulo, essa dor, isso que a gente sente, ele é recebido automaticamente por uma cadeia de neurônios que vão se conversando, e então ele é interpretado pelo cérebro e ele traz uma resposta. E essa resposta vem na dor, né? No aquele corte que acabou de acontecer. É assim que a coisa funciona aqui dentro. Inclusive, existem disfunções que têm uma ligação com a dor, ou para mais ou para menos. E a dor, ela é uma parte importante, apesar de não ser gostosa, uma parte importante da nossa sobrevivência. Porque se não sentíssemos dor e não respondêssemos à dor, estaríamos sempre nos colocando em perigo. Pessoas que não sentem dor tendem a morrer mais cedo. Existe uma disfunção que é essa: a pessoa não sente, ela pode colocar o braço no fogo, o braço queima e ela não sente nada. É realmente uma disfunção muito triste, muito rara, mas que faz com que a pessoa tenha uma vida muito curta, porque o cérebro não consegue interpretar onde é que está o perigo. E isso nos coloca em perigo. Quando a gente olha para o estudo, e aí eu quero falar sobre um momento dentro da neurociência que foi muito, muito importante, através de um neurocientífico, de um neurocientista norte-americano, que em 1970, antes de eu nascer, ele divulgou um conceito de um cérebro trino. Um cérebro que se reparte em três cérebros. Ou seja, três qualidades específicas desse nosso cérebro. O neurocientista é o Paul McClellan. Ele diz que o nosso cérebro tem três grandes áreas: o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro do neocórtex. Quando a gente olha essas três coisas, a gente vai entender, inclusive, a correlação que ela tem com as áreas da nossa vida. O cérebro reptiliano é o primeiro que surge em nós. Lá, no embrião, quando a vida se faz dentro do ventre de uma mãe, essa porção do cérebro é a que aparece, é a que vem. E ela já vem ali e rapidamente ela se solidifica. O cérebro reptiliano, ele está presente em grande parte das espécies. O cérebro é a parte mais arcaica do nosso sistema nervoso. Ele fica localizado logo acima da medula. É uma parte muito importante de nós, porque é ele que luta pela nossa sobrevivência. É ele que garante que a gente se mantenha aqui, porque ele tem uma conexão com tudo que está ligado à sobrevivência. Então, ele é responsável pelas percepções mais primitivas do nosso ser, como o medo, o sono, a fome, a proteção, a sobrevivência, a defesa, o ataque, a reprodução, a humanidade. Tudo isso tem ligação com essa porção do nosso cérebro, que é inclusive uma parte que a gente trabalha muito nas aulas de yoga, porque ele está ligado com a nossa intuição, que nós chamamos de a voz do coração. Quando vem além da razão. Sabe quando você sente? Ninguém precisa te dizer, você sente. Lá dentro algo diz, é por aqui. Ou quando você entra num lugar e você sente, é aqui, é esse lugar. Isso tem a ver com essa porção do nosso cérebro, que está longe do raciocínio, que está aqui num lugar muito primitivo mesmo, que os outros animais também têm, e que, na verdade,
Os estudos mostram que essa é uma parte que gerencia grande parte da nossa vida. Mas nós acreditamos que não, porque nós nos acreditamos ser seres racionais, que pensam, né? A gente pensa, a gente é diferente do resto. Nós somos superiores. É verdade, nós pensamos mesmo, nós temos os nossos sentidos e nós muitas vezes nos colocamos como seres sensitivos porque captamos o mundo através dos nossos sentidos, mas os estudos neurocientíficos mostram que no fundo, essa porção do nosso cérebro é muito importante para a forma como a gente lida com a nossa vida. E ela está ligada a nosso inconsciente, a porção dos nossos estados da consciência, quando a gente olha dentro do yoga, consciente, subconsciente e inconsciente, o cérebro reptiliano, ele tem uma correlação com o nosso inconsciente, onde algumas técnicas trabalham profundamente, como por exemplo, Yoga Nidra. O foco do Yoga Nidra é chegar nesse lugarzinho especial. Quando a gente fala do límbico, nosso cérebro límbico, é o nosso cérebro emocional, é o nosso sistema de emoções. Ou seja, ele se desenvolve depois que o cérebro reptiliano, ele está em desenvolvimento desde o momento em que estamos no ventre da nossa mãe até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. É quando passa aquela primeira infância, né? A gente fala que a primeira infância ela vai até os 7 anos de idade e inclusive muitos estudos mostram que muito do que nós somos está relacionado com a nossa primeira infância e com memórias inconscientes que gravamos daquilo que vivemos na primeira infância. Quando a gente entende esse olhar para esse cérebro trino, nós entendemos o porquê. Porque é nesse momento que o cérebro límbico, ou seja, o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, ele está captando as informações para ir armazenando essas informações que depois serão usadas para as nossas interpretações. Os mamíferos têm esse sistema límbico. Então, quando a gente olha para os mamíferos de forma geral, a gente entende algumas coisas, como, por exemplo, a nossa relação com os cachorros. O homem é conhecido há muito tempo por ser o melhor amigo do cão, né? E nós temos uma ligação com esse pet que ela tende a ser bastante forte. Isso porque ambos têm sistema límbico e tem essa correlação de emoção mesmo, de você se conectar com aquele animal e aquele animal responder a esse estímulo cognitivo, né? Essa coisa de ser uma companhia, dele ser um companheiro de verdade, de você chegar em casa triste, arrasado, destruído, abrir a porta e vem o seu cachorro abanando o rabo, todo feliz, latindo, pulando na sua perna, na maior felicidade do mundo. Você pensa, tá feliz por quê, meu filho? O dia foi terrível, o que você tá querendo? Mas daí é impossível não reagir a isso. Isso tem a ver com esse cérebro límbico e tem a ver com essa forma como a gente se relaciona com as nossas emoções, que fazem uma parte importante da nossa história de vida e uma parte importantíssima da nossa saúde mental. A nossa saúde mental tem uma ligação muito forte com as nossas emoções e nossas emoções têm uma ligação muito forte com a nossa saúde física. Se as emoções estão embaralhadas, a gente adoece. E a gente adoece nos dois âmbitos, físico e mentalmente. E estudos, e muitos estudos, comprovam pacientes que são otimistas com o tratamento, que acreditam e que se trabalham mentalmente, se recuperam mais rápido e alcançam resultados superiores a pacientes pessimistas. Então, a emoção, ela tem um peso muito forte dentro dos tratamentos médicos, inclusive da farmacologia tradicional mesmo. O nosso sistema límbico, ele também é responsável pelos nossos sonhos. Ele é responsável pelos nossos pensamentos.
por nossas lembranças e por nossas memórias inconscientes, por coisas que ficam gravadas em um lugar que não necessariamente a gente acessa quando quer. Ele, quando correlacionado com os diferentes estados da consciência, ele representa o nosso subconsciente. Então, sempre trazendo essa correlação para ficar claro onde nós estamos, né? E pense que coisa mais gostosa é quando as nossas emoções elas estão organizadas, a gente deita, dorme, tem um sonho delicioso. É muito gostoso. Vocês já perceberam? E se não perceberam, vou fazer esse convite. Observe. Como as suas emoções refletem os seus sonhos? Como o dia que você está mais triste, a tendência é que sua noite de sono ela não tem a mesma qualidade e os seus sonhos acabam muitas vezes trazendo essa tristeza em diferentes formas dentro do contexto em que ele se apresenta. Freud, inclusive, dizia que os nossos sonhos trazem muito daquilo que a gente não assume conscientemente. E aí se explica que é porque exatamente está ligado a uma parte do nosso cérebro que tem correlação com o nosso subconsciente, não com o nosso consciente. Mas então, quem tem relação com o nosso consciente? A nossa parte mais evoluída, né? Aquilo que faz sermos quem somos, que é o neocórtex, a parte mais high-tech do nosso cérebro, porque é essa que a gente evoluiu como espécie e se diferenciou dos outros. Essa que nos permite pensar, racionalizar, equilibrar e definir o que é bom e conseguir discernir daquilo que é ruim, ter clareza daquilo que é ser ético e não ser ético, tudo isso vem desse nosso cérebro mais moderno. Essa é a parte mais moderna e a que mais demora para ficar pronta dentro de nós. E quando eu digo fica pronta, não é porque a massa cinzenta não está pronta, não, não é porque a estrutura não está feita, mas é porque as cognições, o que liga um neurônio no outro, a conversa entre os nossos neurônios ainda está em processamento. Então, o neocórtex, ele, a gente chama de assim, como se ele ficasse maduro mesmo, ficasse pronto realmente, por volta dos 21 anos de idade. É por isso que a maioridade começa a partir daí. E estudos mais recentes já estão dizendo que a nova geração ela tem ainda um processo mais lento de amadurecimento dessa parte, de uma porção dessa parte do nosso cérebro, que é o pré-frontal, e que isso já está chegando por volta dos 23 a 25 anos de idade, ou seja, nós estamos amadurecendo mais tarde, estamos demorando mais tempo para amadurecer, o que implica diretamente na nossa sociedade como um todo, porque inclusive essa parte do neocórtex, essa parte do pré-frontal, que é responsável pela nossa tomada de decisão, pela forma como a gente consegue discernir qual é o melhor caminho a ser seguido, qual é a melhor decisão a ser tomada. E é essa que é uma das últimas a ficarem prontas. E é nesse córtex, é nessa porção do cérebro, no neocórtex, que a gente trabalha a meditação, que a gente trabalha o foco, o estado de presença, nossa capacidade de estar aqui, de absorver o que está ouvindo, de processar aquilo que está sendo ouvido, nessa parte do nosso cérebro racional, que está ligado diretamente ao nosso consciente. E é graças a essa parte do cérebro que nós falamos, escrevemos. Se não fosse por isso, não falaríamos, não escreveríamos. Foi ela que nos deu esta capacidade. Então, a evolução do ser humano, ela vem dentro do estudo cerebral exatamente na parte do neocórtex, que nos permitiu evoluir a ponto de sermos esses seres assim, falantes como eu nessa noite, para que a gente possa
viver como vivemos hoje e criarmos o estilo de vida e de sociedade que nos permite nos fortalecermos, porque quando olhamos o que somos como espécie, percebemos que essa consciência, essa clareza, esse raciocínio e toda essa esse ganho que nós tivemos com a evolução do nosso cérebro nos permitiu ser uma raça predominante no mundo. E uma raça que, inclusive, coloca outras em extinção, infelizmente, né? Porque, infelizmente, às vezes essa consciência ela é um pouco menos consciente do que a gente gostaria que fosse. Por isso que a gente precisa de yoga para melhorar isso, né? Porque não basta só sermos saudáveis, mas inteligentes, a gente precisa também querer um mundo saudável. E isso tem a ver com a definição do que é saúde mental, e eu vou chegar lá daqui a pouco. Curiosamente, para que a gente entenda esse paralelo dessas três porções do cérebro, a porção que menos é envolvida nas nossas relações sociais, com os nossos amigos e as pessoas que a gente gosta, é essa porção racional. Apesar de sermos seres totalmente racionais, esse é o lugar que a gente menos usa para se relacionar com as pessoas, sabia? A junção do nosso emocional com aquele arcaico reptiliano é o que faz com que a gente se relacione com outras pessoas. Essa junção é que é grande responsável pelos relacionamentos que construímos na vida. E é muito engraçado porque quando a gente olha isso, a gente percebe, inclusive, que às vezes a gente encontra pessoas que a gente gosta, assim, sem nenhuma explicação. Você gosta porque você gosta. E talvez a pessoa tenha um monte de característica que você, inclusive, tinha tudo para não gostar, mas você gosta. Porque não é racional, você não escolhe gostar daquela pessoa. É uma coisa primitiva, é algo que vem de um lugar que você não controla. Assim o mesmo acontece quando você não gosta. Tem pessoas que você olha e fala, gente, a pessoa tem tudo para eu gostar dela. Mas não vai, não consigo, não dá certo. Não sei o que acontece aqui dentro. Acontece que não é uma coisa que a gente trabalha aqui nessa porção onde a gente tem os botõezinhos para poder dizer quero isso, quero aquilo. Não, não é assim que funcionam as nossas relações. É algo realmente muito primitivo que vem com esse aditivo emocional que faz com que as nossas relações elas se desenvolvam. O nosso cérebro reptiliano tem uma influência em todas as relações humanas, porque ele vem do nosso instinto, da nossa intuição. Uma pessoa, quando ela tem fome, quando ela tem frio, quando ela tem sede, quando ela tem sono, ela tem um déficit no raciocínio. É automático. Não dá para raciocinar direito se você não dormiu direito, se você não comeu direito, se você não teve as suas necessidades básicas supridas. Então, o cérebro reptiliano, ele afeta a parte evoluída do nosso ser. Ele tem um impacto na parte evoluída, porque as nossas necessidades irracionais, elas precisam ser supridas. E quando a gente olha a fome, por exemplo, a gente entende de novo como é que essas três porções do nosso cérebro, para ficar bem claro assim, a correlação que existe. Por exemplo, quando a gente fala do conceito do apetite. Quando eu estou falando do apetite e eu falo da fome, a fome não é algo racional. Eu não escolho ter fome ou não ter fome. Eu não falo agora eu quero ter fome. Não, eu falo agora eu vou comer ou eu não vou comer. Mas a fome é uma coisa que ela não vem do nosso racional, nós não controlamos. Ela vem do nosso cérebro reptiliano que sabe que está precisando de nutrientes e de energia para manter esse corpo funcionando. Então, ele pede por isso. Quando a gente come mais do que deveria, ai, sabe aquele chocolate? Ai, gente, essa mulher na TPM, então, se matando de comer chocolate. Sabe como que é? Então, aí você fala, ou você se acaba na lasanha do domingo, se acaba. Você termina de almoçar e fala, meu Deus, não precisava ter feito isso, podia ter sido um pouco menos. Então, a gula, que é vista lá como um dos pecados capitais, a gula ela tem a ver com o nosso sistema límbico, porque ela vem não da nossa necessidade de comer,
mas ela vem do nosso desejo, da emoção, de satisfação, da sensação deliciosa, do prazer de comer alguma coisa. E isso está correlacionado com o nosso sistema emocional. Agora, quando a gente decide que a gente está um pouquinho acima do peso e precisa fazer uma dieta, e aí você fala, não vou comer doce durante tanto tempo, vou cortar o açúcar, vou tirar o carboidrato, blá, 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 blá. Aí a gente está usando raciocínio. Aí nós estamos falando do nosso cérebro, do neocórtex, da parte que a gente controla, a gente decide. Você está morrendo de fome, você fala, tá, mas vou comer uma saladinha. Não vou comer lasanha hoje. Vou comer saladinha e é isso, está ótimo, o alface está incrível. Ok, você está suprindo o sistema reptiliano, você está dando o que o seu corpo pede, mas não exatamente do jeito que você gostaria. Está fazendo isso racionalmente, então a gente está fazendo isso utilizando essa parte mais high-tech que nós temos. Quando a gente olha para o estudo da neurolinguística do nosso corpo, os estudos de neurolinguística, eles dizem que 55% da nossa comunicação está ligada ao nosso cérebro reptiliano. Não está ligada ao nosso neocórtex, não está ligada à nossa parte racional, está ligada à nossa parte irracional. 35% está ligada à nossa parte emocional. E só 7% é racional. Então veja como a gente se comunica, se aproxima, a gente se conecta com as pessoas muito mais por uma coisa primitiva dentro de nós do que pelo nosso racional. E isso tem a ver, lógico, com as disfunções que a gente vai enfrentando ao longo da nossa história. E quando a gente vai falar de história, para a gente entender o que é como é que a gente chegou até aqui, lá bem atrás, no século IV, mais ou menos, na época de Aristóteles, Aristóteles trouxe um conceito para o cérebro. Ele acreditava que o cérebro era um órgão secundário, não era um órgão primordial para a nossa existência. Porque a principal função do cérebro era resfriar o sangue que o coração usava para fazer as funções mentais acontecer. Olha só, repara, olha onde a gente vai. Então, que era importante, mas não tanto. E demorou um bom tempo para isso mudar. Foram séculos, séculos depois, que surge então Galeno de Pérgamo, que conclui que isso não era exatamente uma verdade, que o cérebro era o principal responsável pelas funções cerebrais, não era o coração. Porque Aristóteles acreditava que o coração era responsável por tudo o que acontecia dentro de nós. Então, séculos depois, descobre-se que não, que as principais funções que nos mantêm vivos estão aqui, não aqui. E que, inclusive, o coração, ele só funciona se o cérebro funcionar. O cérebro parou, parou o coração. Não tem coração funcionando. Então, o cérebro é, sem dúvida nenhuma, o nosso principal motor de sobrevivência. Uma neurocientista, anos depois, séculos depois, trouxe então algumas informações importantes sobre o funcionamento do nosso cérebro. Lisa Feldman, ela escreve um livro que fala sobre as sete lições do nosso cérebro. E quando ela fala isso, ela nos ensina muita coisa, inclusive que os nossos neurônios, existe uma porção deles que não se regenera, assim como o nosso corpo. Muitas das células do nosso corpo, elas trocam, né? Elas se transformam, elas se regeneram, mas os neurônios, eles não têm a mesma capacidade que outras células do corpo. Existe uma porção específica que não se reproduz. E por isso, nós vamos perdendo capacidade regenerativa
de algumas partes importantes. É isso que a gente chama de envelhecer, né? A gente vai envelhecendo, a máquina vai parando. Porque onde é que a máquina está parando? Aqui. Se nós tivéssemos essa capacidade de regeneração, nós com certeza duraríamos mais. Mas daí para quê também, né? Não precisa. Enfim, é, nem todos os animais são assim. Animais que têm vidas mais longas perdem capacidade regenerativa de neurônios. Animais que têm vidas mais curtas possuem essa capacidade. Por exemplo, existe um estudo muito bonito que fala sobre os pássaros e que mostra que os pássaros têm uma capacidade regenerativa de neurônios específicos. Todos os anos, os pássaros regeneram uma porção dos neurônios que os fazem aprender novos cantos para que eles consigam atrair novos parceiros. Isso garante que eles continuem se reproduzindo. Foi esse estudo, inclusive, que trouxe para a neurociência a descoberta da neuroplasticidade. Foi quando, estudando os pássaros, perceberam que o cérebro ele se adaptava de tal forma ao meio externo para poder conseguir novos parceiros que ele regenerava uma parte dos neurônios para ter uma maior absorção de aprendizado e conseguir aprender novos campos e assim atrair novos parceiros. E a neuroplasticidade a gente trabalha muito dentro das técnicas do yoga e das técnicas meditativas, que é a capacidade do nosso cérebro de se adaptar a diferentes situações da vida diante daquilo que as influências externas nos promovem. A neuroplasticidade é importantíssima para a saúde mental, porque a saúde mental tem muita correlação com a nossa resposta à forma que a vida nos afeta, ou seja, como é que eu absorvo, interpreto e lido com aquilo que a vida me mostra. Então, quando eu tenho uma capacidade de me adaptar mais rápido, eu sofro menos, eu me mantenho mais equilibrado, eu sou mais saudável mentalmente. Quando a gente olha isso, a gente entende, ou precisa olhar para entender como é que funciona esse processamento da informação que eu absorvo do universo. O processamento neural, ele funciona assim. O neurônio recebe um estímulo que foi captado do mundo externo através dos meus sentidos, de alguma forma, eu preciso de um receptor para levar essa informação até o meu neurônio, então os sentidos eles captam e eles levam para o neurônio decodifica isso que ele recebeu, interpreta baseado no que ele já tem guardado de informação, e aí ou ele arquiva, ou seja, vai para uma memória ou vai para um conhecimento, ou ele traz para uma resposta, uma reação que pode ser motora ou que pode ser emocional. Ou seja, eu assisto um filme, me emociono e choro, eu recebi uma informação que acessou dentro de mim, dentro da codificação que foi feita no meu neurônio. Ele interpretou que esta cena que eu vi se liga com uma emoção que eu tenho guardada dentro de mim, de algo que em algum momento eu vivi na minha vida, eu trago uma resposta, de repente eu estou assistindo um filme morrendo de chorar com uma coisa que não tem nada a ver comigo. Eu sei que é um filme, eu sei que aquilo é um ator, que ninguém está passando por aquilo, mas no momento em que eu assisto, aquilo para mim vira uma verdade. E essa é a minha resposta emocional à forma como eu estou captando esse estímulo que vem de fora. Isso vem do meu processamento neural e por isso quanto mais eu trabalho essa parte processual da minha cognição, mais equilibrado eu fico e o equilíbrio é fundamental para a nossa saúde mental. Então, tudo que nós sentimos é uma interpretação do nosso cérebro. Tudo que você sente é uma interpretação do cérebro. E o cérebro, ele sempre está interpretando baseado em algo que ele tem guardado ali dentro.
Ah, Ana, então você está dizendo que a gente nunca aprende coisa nova? Não, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a gente tem um arquivo inconsciente gigantesco. Porque tudo o que a gente vive desde o momento em que o cérebro reptiliano surge no ventre da mãe, vai se tornando um grande acervo para as interpretações que esses neurônios vão fazendo depois ao longo da vida. É por isso que quando uma mulher engravida, ali começa um processo já de, de saúde mental. Uma gravidez difícil, um bebê indesejado, ele carrega no inconsciente esta memória. E a forma como ele interpreta muitas situações da vida vão estar ligadas com esta fase da vida, por mais linda que seja a vida nesse momento. Muitos estudos mostram essa correlação de a influência desse momento da gestação com as reações da nossa vida e a personalidade que a gente forma ao longo da vida. Ele, quando a gente olha tudo isso, a gente vai mudando, inclusive, a nossa forma de se relacionar com tudo, porque é essa nossa forma de se relacionar com tudo que nos faz ser mais saudável, porque o nosso cérebro não funciona sozinho. Nós não somos uma espécie que nasceu para viver só. Nós aprendemos e o nosso cérebro aprende, evolui, cresce através das nossas relações. O nosso cérebro, ele trabalha secretamente com outras pessoas, sejam elas nossa família, nossos amigos e até pessoas que a gente nem conhece, mas que cruzam o nosso caminho. Toda e qualquer relação que a gente vive contribui para a estrutura e para a arquitetura do nosso cérebro funcionar melhor. Por isso, se relacionar bem com as pessoas te faz mais saudável. Ser a pessoa que fala bom dia em todo lugar que chega faz você ser mais saudável. Cria uma atividade cerebral que proporciona um estado de equilíbrio superior à pessoa que entra sem falar nada e sai sem falar nada. Então, seja você a pessoa que sorri e fala bom dia. Seja você a pessoa que pergunta para o caixa do supermercado: tudo bom? Como é que está? Né? Porque é assim, o nosso cérebro precisa dessa relação. Ele cria essa relação independente da gente querer ou não essa relação com as pessoas. Então, às vezes a gente quer virar um ermitão, se trancar na caverna e ficar lá, ok, beleza. Mas o cérebro precisa se relacionar. Somos seres sociais. Precisamos uns dos outros. Estudos mostram, inclusive, e isso é muito curioso e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a minha fala, que mudanças no funcionamento corporal de uma pessoa frequentemente causam mudanças no comportamento corporal de outra pessoa. Por exemplo, pera, o que eu ia falar, estava lendo uma outra coisa. O que eu ia dizer é, por exemplo, quando você está numa casa onde vive mais de uma mulher, e todo mundo que viveu com mais de uma mulher vai se identificar com isso. Você descobre que com o tempo as mulheres começam a menstruar ao mesmo tempo. A TPM rola na mesma semana. E é assim, parece mágica, mas não é. É o funcionamento do cérebro e a conexão que a gente cria com as pessoas. Você pode não ter nenhuma relação com aquela mulher. Você pode estar morando numa república, 8 mulheres na república. Com o tempo, rapidamente você percebe que os ciclos menstruais eles vão se equalizando e aí a semana vira a semana da TPM, a loucura. É assim que funciona. Isso também acontece com a nossa respiração. Na aula de yoga é muito fácil, é uma das coisas que eu falo muito, inclusive, para os meus alunos que estão em formação, que é você precisa respirar com o aluno. Porque uma das coisas que acontece naturalmente, inconscientemente, em uma aula de yoga, é a sincronização da respiração do professor e do aluno. Isso também acontece com o terapeuta e com o paciente.
Isso acontece em situações de proximidade, de conexão. Isso também acontece quando você está perto de uma pessoa que você gosta e automaticamente e inconscientemente a respiração e os batimentos cardíacos ficam sincronizados. Existem várias dinâmicas, inclusive dentro do yoga, que a gente consegue perceber isso. Você para na frente de uma pessoa, olha para ela e começa a se concentrar, você vai perceber que vocês estão respirando juntos, ao mesmo tempo. Isso tem a ver exatamente com essa sincronização do nosso cérebro, com a forma como a gente precisa um do outro para poder para poder inclusive se curar. Porque daí eu quero dizer que esse nosso encontro hoje, que foi uma coisa que eu estava assim com muita vontade de que acontecesse, né? O ano passado eu fiz um encontro de neurociência, saúde mental e yoga, principalmente para falar de como foram os impactos da pandemia na saúde mental no mundo e o quanto nós estamos precisando fazer alguma coisa para sermos mais saudáveis. É, agora eu estou vindo com esse cuidado de explicar um pouco antes, né? Para a gente entender, tá, e agora? O que eu faço? Eu preciso entender um pouco como é que funciona isso aqui. Como é que funciona cada parte de mim? De onde vem esse pensamento, essa emoção? Como é que eu construo essas relações que eu estou construindo ao longo da minha jornada? Porque nós vamos ter mais um encontro. Mais para frente vai ter a parte 2 dessa conversa, que é quando a gente vai mergulhar um pouco mais para dentro do que são as minhas emoções, como é que eu ajudo os meus neurotransmissores a trazerem químicas para o meu corpo que me deixem mais saudável e mais feliz, porque sim, é possível a gente estimular que isso aconteça. O problema é que na nossa inconsciência hoje a gente estimula uma química que não é aquela que nos deixa mais saudável, que é o cortisol, que nos deixa mais irritados, mais agitados, mais estressados, e aí a gente acaba tendo mais cortisol do que precisaria. E isso afeta nosso corpo, nossa mente, nossa alma, porque afeta nosso coração, afeta nossas emoções. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as químicas do corpo, sobre como eu posso ajudar o meu corpo a ser mais saudável. O que que eu faço para eu ser mais saudável e as pessoas em volta de mim serem mais saudáveis também? Até porque o Ministério da Saúde diz que entender saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos, nos ajuda a perceber que todos nós temos um papel importante em nosso bem-estar e no bem-estar do outro. Que todos precisamos cuidar uns dos outros, apoiar uns aos outros, é nossa responsabilidade. Se somos seres sociais, se queremos um mundo melhor, precisamos cuidar do outro. Precisamos nos preocupar com o outro. Não dá para olhar só para a barriga e reclamar do mundo. Não dá para achar que o mundo se resolve sozinho. A gente precisa fazer alguma coisa para que esse mundo fique melhor e para que a gente possa encontrar um caminho para viver melhor e ser mais saudável. Então, eu vou terminar a minha fala aqui deixando uma tarefa para a gente colocar em prática até o nosso próximo encontro. E para que no próximo encontro a gente possa olhar para ela e falar: fez diferença. Então, assim, uma tarefa é: olhe para o lado, olhe para o outro, olhe para você, mas olhe para o mundo que está no seu entorno, porque você faz parte dele e você é uma parte importante. Seja você a pessoa que se move para fazer as coisas serem melhor. Seja você a pessoa que sorri. Seja você a pessoa que cumprimenta. Seja você a pecinha que muda tudo, que quando chega
faz o lugar se iluminar. Seja você esta pessoa. Então, a tarefa é assim: não queira mudar o mundo do dia para a noite. Mude uma coisa de cada vez. Escolha uma coisa e diga: vou aqui. Isso eu vou mudar, porque isso vai ter um efeito em muitas coisas. Então, escolha uma coisa, identifique a sua motivação para esta mudança que você escolheu fazer. Saia da sua zona de conforto. Nem todo dia dá vontade de sorrir, mas quando a gente sorri, nosso cérebro entende que o dia está legal. E isso nos ajuda a melhorar o dia. Então, saia da zona de conforto. Dê um passo de cada vez. Escolheu o que você vai mudar. É isso aqui que eu quero mexer agora. Aqui está a minha motivação para isso. Que passos eu preciso dar? Não dê todos ao mesmo tempo, um de cada vez, step by step. Isso traz consistência para o que você vai fazer. E pratique ser paciente. Os resultados não nascem assim. Você não planta aqui e vê a flor acontecer e germinar e aí sair lindamente minutos depois que você plantou. Tudo tem um tempo e a gente precisa ter paciência. Inclusive você tem um tempo. Então permita-se esse tempo, pratique a paciência e entenda cada coisa no seu tempo. Espera que se você plantou, se você cuidou, se você regou, em algum momento vai apontar ali uma pontinha verde que vai saindo e vai dar origem à florzinha que você está esperando. Então vou deixar esse convite para você. Olhe para o lado, veja qual é o seu papel, escolha o que você vai transformar. Motive-se, encontre o motor para fazer isso acontecer. Sacode a poeira e sai da zona de conforto. Dê um passo de cada vez e tenha paciência. E aí a gente se encontra de novo. Eu vou colocar lá no grupo a data do nosso próximo encontro. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que esse encontro de hoje traga mais luz para essa consciência. E no próximo encontro nós vamos dar continuidade nesse assunto, falando então das químicas que o nosso corpo produz e como é que elas impactam na nossa saúde mental e o que que a gente faz para poder ser mais saudável mentalmente. É lógico que eu já falo para você, faz yoga. Faz yoga, que é uma maravilha. E se você ainda não conhece aquela jornada meditativa que eu lancei recentemente no meu YouTube, vai lá, começa a fazer, porque ela é baseada nos estudos neurocientíficos do cérebro, de como é que a gente cria um caminho para meditar, como é que a gente traz foco para o que a gente faz. Então, a jornada meditativa, ela é muito legal, porque a proposta é uma semana de cada vez. Uma semana meditando 3 minutos, uma semana meditando 6 minutos, e progressivamente a gente vai chegar até os 30 minutos, e quando chegar nos 30 minutos você vai falar: Ah, não acredito! Sério que eu consegui manter o meu foco aqui por meia hora? Sério, porque é um treinamento. O cérebro pode e deve ser treinado na parte que a gente tem controle sobre ele. Então a gente melhora todo o resto quando a gente trabalha isso. Convido você realmente a colocar isso em prática. 3 minutos do seu dia não é nada. Nada, nada. 3 minutos, às vezes você demora para fazer xixi, 3 minutos. Então, 3 minutos, ouve uma meditação, vai mudar o seu dia e vai ser maravilhoso. Lá no meu canal do YouTube também deixei gravada a meditação, a Yoga Nidra de segunda-feira, e vou ter uma sequência de práticas de Yoga Nidra também, que vão ficar lá para que vocês possam fazer. Tudo isso pensando que a gente precisa ter ferramentas para ser mais saudável e viver melhor. Então, pouco a pouco a gente vai construindo essas ferramentas para que vocês possam acessá-las. Gratidão por vocês estarem aqui.
Foi lindo, maravilhoso estar aqui com vocês. Uma linda noite. Não esquece da tarefa e não esquece, temos um encontro em breve para continuar esse papo.